Oi gente, bom dia, como que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai estar dando continuidade ao tema, né, Segunda Guerra Mundial. Vou estar dando uma refrisada aqui rapidinho sobre o que falamos no último vídeo, que são as causas da Segunda Guerra Mundial, mas na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre o durante a Segunda Guerra Mundial, né, como é que ela foi se dando, né, e por que durou tanto tempo, enfim. As causas, né? Vamos lembrar lá do Tratado de Versalhes, que a Alemanha foi obrigada a assinar no final da Primeira Guerra Mundial. Esse tratado vai fazer com que os alemães eles se sintam completamente humilhados, eles vão entrar em crise político, econômico, socialmente. Então, assim, eles vão estar completamente devastados e com um sentimento de revanche, né? Nesse sentimento de revanche vai nascer algumas ideologias, né, como o nazismo, o fascismo, ideologias totalitárias, né, que vão ganhar uma grande repercussão e adesão dos alemães, no caso do nazismo, né. Então, a expansão do totalitarismo vai fazer com que também seja um dos motivos para os alemães começarem a Segunda Guerra Mundial. Esse regime nazista, né, um regime totalitarista, onde os alemães eles têm uma ideia, né, de criar um grande Reich, né, que é um grande reino alemão, que seria a ideia de unificar, né, os povos germânicos, os povos alemães, ao que o que eles vão chamar de espaço vital, onde nesse grande Reich teria apenas povos arianos, né, vivendo nesse espaço vital. Então qualquer pessoa que não pertencesse a esse espaço vital, essas pessoas seriam perseguidas e mortas, que é o que vai acontecer com os judeus. Só que é importante frisar que os povos, né, os países europeus, após a Primeira Guerra Mundial, eles tinham uma política de apaziguamento, né? Ninguém queria entrar na Segunda Guerra Mundial, ninguém queria. E por isso que eles tinham essa política de apaziguamento, que a Alemanha também fazia parte, só que os alemães, por terem essa ideia, né, de querer formar, de querer unificar os povos germânicos, né, de querer fazer esse grande Reich, eles vão se unificar à Áustria. Os austríacos, né, eram povos de descendência alemã, povos germânicos, e eles, quando os alemães se anexam a eles vão ficar de boa, eles vão ficar tranquilos. Só que os alemães, eles também vão querer se anexar à Tchecoslováquia, né, porque eles tinham interesse ali nos Sudetos. Né, quando eles se anexam à Tchecoslováquia, Inglaterra e França, né, fazem uma conferência de Munique, se reúnem com Hitler, né, com a Alemanha e diz, a gente vai deixar você se anexar à Áustria, à Tchecoslováquia, contudo, você vai ter que parar por aí. Vai ser os únicos territórios que você vai se anexar. Só que o Hitler fala tudo bem e tal, mas só que, na verdade, ele depois põe os olhos na Polônia, e porque ele achava que jamais assim, a Inglaterra e a França iriam entrar numa guerra por causa da Polônia. Só que não é isso que acontece. Quando ele põe os olhos na Polônia e ele invade, né, a Polônia, a Inglaterra e a França, que tinham um acordo com a Polônia, em caso de invasão, a Inglaterra e a França iria defender a Polônia. É o momento em que inicia a Segunda Guerra Mundial. Então, o ápice vai ser a invasão da Polônia. Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, muitos historiadores dividem a Segunda Guerra Mundial em 3 fases. A primeira fase vai ser a fase da supremacia alemã e japonesa, certo? Lembre-se que eles estão ali do mesmo, fazem parte da mesma força, né? Então, é o momento em que os alemães, eles conseguem invadir diversos territórios, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda e uma parte do território da França. Então, assim, é o momento em que a gente chama de Guerra Relâmpago, que em alemão se chama Blitzkrieg. Essa guerra relâmpago vai fazer com que os alemães eles fiquem muito entusiasmados, né? Eles estão conseguindo invadir diversos territórios muito rápido. É importante vocês pegarem esse nome, Guerra Relâmpago, justamente porque é uma fase em que os alemães eles estão assim se achando. E aí
Nesse momento em que eles estão conseguindo se anexar a esses territórios, invadir esses territórios, né, num período muito rápido, né, porque é uma guerra relâmpago, eles que tinham um acordo antes com a União Soviética, lembrem, União Soviética e o nazismo, né, o Hitler, eles eram de oposição, né, de ideologias completamente diferentes, opostas, mas eles tinham um pacto ali de não agressão, né, justamente porque eles eram opostos. Esse tratado de não agressão, né, inclusive porque eles dividiam ali alguns territórios que eles se anexavam, o Hitler ele vai quebrar esse acordo quando ele começa a fazer o que a gente chama de Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa é o momento em que o Hitler ele vai tentar invadir a União Soviética. Um outro ponto também dessa primeira fase, que é muito importante, né, que eu falei que os japoneses, era o momento também que eles estavam ali tendo uma ascensão, porque os japoneses eles vão atacar Pearl Harbor, né, que fica lá nos Estados Unidos. Inclusive é esse ataque que faz com que os Estados Unidos, que antes se mantinha neutro, eles entram na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, com a Operação Barbarossa, que é o momento em que os alemães estão muito contentes com as invasões a partir da Guerra Relâmpago, a partir dessa Guerra Relâmpago, eles tentam fazer essa Operação Barbarossa, que é a invasão da União Soviética. E essa Operação Barbarossa ela foi iniciada em 1941. A ideia do Hitler era conquistar o território da União Soviética em apenas 8 semanas. Eles mandaram para lá 3 mil soldados, tanques de guerra, aviões, enfim. Foi uma operação, de fato, para tentar invadir a União Soviética. Só que assim, gente, a União Soviética ela é muito grande, né? Em questão de extensão territorial. Era complicado de invadir a União Soviética, fora que os alemães, eles não invadiam um único território, eles estavam invadindo diversos territórios ao mesmo tempo. Então, assim, o exército alemão, ele estava sendo dividido. Eles conseguem conquistar em alguns territórios, existem 3 territórios específicos da União Soviética que era como se fosse era simbólico invadir esses territórios. Por quê? Era Leningrado. A ideia de invadir a cidade de Leningrado lá na União Soviética é porque, primeiro que Leningrado como eu falei, é simbólico essa cidade, porque leva o nome de Lenin, né, que foi muito importante para o comunismo. Lembra que o comunismo é uma ideologia totalmente oposta ao nazismo. Então, era simbólico os nazistas quererem invadir Leningrado. A ideia da invasão do Leningrado era fazer com que a população morresse de fome, né, a população não tivesse acesso à alimentação. Outro território que eles vão invadir vai ser Moscou. Moscou é a capital soviética. E o outro território, que também é muito simbólico, vai ser Stalingrado. Da mesma forma de Leningrado, era simbólico que eles invadirem esses territórios, certo? Então, esse momento em que os alemães eles estão em Stalingrado é o momento em que vai começar a vir a derrota alemã. Por quê? Porque eles, primeiro, por causa do frio, né, na União Soviética, eles estavam tendo um momento de frio e os soldados, né, eles não foram preparados para isso. Segundo que, como eu falei para vocês, como a Alemanha ela estava invadindo diversos territórios ao mesmo tempo, e a União Soviética era um território, né, de grande, né, bastante grande. Então, por exemplo, alguns soldados morriam inclusive de fome, porque para mandar alimentação para os soldados se tornava mais difícil. Fora que as condições, inclusive financeiras e materiais. A Alemanha sabia dessas condições, né, desde 1941, né, quando eles começaram a ver que eles estavam sendo derrotados. Só que a Alemanha continuou e persistiu na guerra. Então, esse momento que vai ter a virada, né, em Stalingrado, é a segunda fase da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, como eu falei para vocês, a Alemanha estava sendo invadida por diversos territórios, estava invadindo diversos territórios. A Itália, por exemplo, começa a ser reconquistada pelos aliados. O Mussolini, né,
que era o grande líder do fascismo, ele vai ser morto por guerrilheiros que estavam lutando contra o nazismo, locais, né, como Estônia, Polônia, Hungria, eles vão ser reconquistados na medida em que os alemães começam a ser derrotados, na medida em que os soviéticos começam a avançar. No dia 6 de junho de 1944, vai ter o dia D, né, que é o momento em que vai haver uma pressão muito grande contra os alemães. E em 1945, Berlim, ela vai ser conquistada, né, invadida pelos aliados. E Adolf Hitler, ele vai cometer suicídio e a Alemanha vai se render. E o Japão, né, que lá em 1941 tinha atacado Pearl Harbor nos Estados Unidos, eles também vão estar ali perdendo a guerra. E os Estados Unidos, eles vão lançar 2 bombas atômicas muito importantes, né, nesse sentido, que é Hiroshima e Nagasaki, então é importante vocês saberem disso. Essas 2 bombas não vai fazer com que o Japão se renda. O que vai fazer com que o Japão se renda vai ser uma invasão da Manchúria pelos soviéticos, no dia 9 de agosto, e os japoneses eles só vão se render no dia 2 de setembro. Bem, na próxima aula eu vou focar no Holocausto. Acho importante a gente falar sobre isso, certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição e até mais.